Ansiedade. Você sabe diferenciar uma ansiedade natural do nosso organismo para um transtorno de ansiedade? No vídeo de hoje eu vou trazer 2 exemplos que mostram claramente a diferença de uma para outra. Eu me chamo Graciela, sou psicóloga, trabalho com transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e transtornos alimentares. E quero trazer informações importantes para você a respeito da ansiedade. Vem comigo neste vídeo. A ansiedade é uma emoção e faz parte da nossa vida. É normal sentirmos ansiedade. O problema é quando ela se torna desproporcional, uma preocupação excessiva com o futuro, que está relacionado ao medo de que as coisas que estão para acontecer, ou que talvez nem vão acontecer, deem errado. Então, a diferença principal entre a ansiedade normal para o transtorno de ansiedade é que na ansiedade normal, a pessoa, por exemplo, vai tirar férias, fica ansiosa, vai apresentar um trabalho, vai ficar ansioso, ansiosa. Já no transtorno de ansiedade, ela vê as coisas de forma muito negativa, como se aquilo fosse dar errado. E aí começa um sofrimento intenso, que pode ter sintomas físicos quanto sintomas cognitivos e emocionais. O transtorno de ansiedade, ele acontece por algo que a pessoa está vivendo ou vivenciou que é muito difícil de lidar. Pode ser um trauma, pode ser um excesso de trabalho, algo que a pessoa está insatisfeita, não está feliz, pode ser num relacionamento, podem ser N fatores que levem a pessoa a desenvolver o transtorno. As condições ambientais em que ela está inserida também fazem a diferença e podem acometer a vida da pessoa. E agora eu vou trazer para você os 2 exemplos, sendo o primeiro uma ansiedade dentro da normalidade e o segundo uma crise de ansiedade dentro do transtorno de ansiedade generalizada. A diferença é bastante grande, você vai perceber, e o que eu vou trazer aqui é uma história real, porém eu vou mudar os fatos por questão de sigilo e ética profissional. Mas para você entender, o meu telefone tocou certo dia à tarde e a pessoa estava desesperada do outro lado, já sendo um paciente que atendia com TAC. Então, esse paciente começou a me relatar: eu estou passando muito mal, estou tendo uma crise. Eu perguntei o que aconteceu e a pessoa relatou: estou com um familiar vindo de uma viagem do exterior para o Brasil de moto. Eu falei: tá, mas o que está acontecendo? Eu estou muito preocupada e eu acredito que ele vai sofrer um acidente, eu não posso perder mais uma pessoa na minha família. E começou a me relatar os sintomas fisiológicos que ela estava tendo. Estava com coração acelerado, a boca seca, respiração ofegante, tremendo, com dor de barriga, dor de cabeça, várias coisas estavam acontecendo fisiológicas. Além da preocupação excessiva, onde ela não conseguia se concentrar em nada, não conseguia dormir. Imagine uma viagem de fora do Brasil para o Brasil de moto, não é uma viagem rápida, e ela já estava há um tempo naquele sofrimento, a pessoa em si estava naquele sofrimento. E aí eu fui conversando com ela, e aqui eu quero deixar essa dica para vocês, quais as evidências de que essa pessoa poderia sofrer um acidente. Então eu perguntei: ela está sozinha? Não, ela está vindo com um grupo de amigos. Ela já sofreu algum acidente de moto? Não. Tem bastante experiência com moto? Sim, tem moto há muitos anos. Dirige há muitos anos, pilota, né, muito bem. Então, assim, quando você começa a conversar com uma pessoa com o transtorno de ansiedade em uma crise, tudo para ela parece ser muito catastrófico, porque ela está em volta de distorções cognitivas que causam muito sofrimento. Então, ela fica pensando: se acontecer algo. O se nós consideramos uma distorção cognitiva, porque ela traz um sofrimento. E se acontecer algo?
Então, na mente dela, a todo momento o irmão ia sofrer um acidente e ela não podia perdê-lo. Só que não tinha evidências de que isso poderia acontecer. E isso eu falo para vocês porque, se a gente for pensar numa pessoa com uma ansiedade dentro da normalidade, como que a pessoa iria reagir diante desse cenário? Então, ela iria conversar com o familiar e ia perguntar, ok, você está vindo? Sim. Está vindo com os amigos? Está tudo bem com você? Sim, está tudo bem. Estava vindo de férias, feliz? Ok, então vamos combinar que você me passa a sua localização e de tempos em tempos você vai me atualizando para que eu saiba como você está, se você já está chegando, como é que está a viagem. E a pessoa vai passar a localização. Obviamente que aquela pessoa que não tem o transtorno, que não está em crise, ela vai ficar atenta ao celular, vai ficar preocupada? Vai ficar preocupada. É uma viagem longa, de moto e etc. Mas ela vai agir dentro da normalidade, ela vai conseguir fazer as coisas dela do que ela tem para fazer naquele momento, né? Se ela está em casa, ela vai conseguir assistir uma televisão, vai, se for necessário, limpar a casa, fazer qualquer coisa dentro de casa ou até mesmo fora, ela vai conseguir desenvolver. Volta e meia vai dar uma olhadinha no celular, né? Se demorar para responder alguma coisa, vai fazer uma ligação. Obviamente que existe a preocupação e uma ansiedade de que a pessoa chegue bem, mas dentro do normal. Já na crise de ansiedade, qual é a resposta do paciente? Sofrimento emocional. E aí, só para encerrar, para vocês entenderem como que eu finalizei o atendimento dela, aí eu passei técnicas que eu vou deixar para vocês aqui no próximo vídeo, onde eu ajudei ela a neutralizar a crise de ansiedade para que ela pudesse ficar bem. E aí eu deixo aqui para vocês sempre pensarem em qual é a evidência do que eu estou pensando. Tem evidências, por exemplo, nesse caso, ele já tinha sofrido acidente, né, anteriormente, se ele estivesse sozinho, se deslocando, né, se ele estivesse passando mal e ainda dirigindo, né, às vezes a pessoa está com alguma questão fisiológica, tomou algum remédio, fosse coisas assim que realmente fizesse sentido essa preocupação. E não foi o caso, né? Ele estava feliz voltando de viagem e ela estava passando mal. Mas se você tem interesse que eu fale sobre os outros tipos de ansiedade, já coloca aí no comentário de que você gostaria de saber mais sobre determinado tipo e eu vou trazer esse conteúdo para você. Se fez diferença para você essa informação que eu trouxe agora, já se inscreva no canal, compartilhe com o maior número de pessoas. Nós somos hoje o país mais ansioso do mundo, são 18 milhões de brasileiros com ansiedade, então nós precisamos disseminar essa informação, as pessoas precisam entender que é importante buscar ajuda. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.